Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, estamos aqui diretamente do Núcleo Pré-Vestibular, o cursinho que revolucionou o Cariri, hein? Estamos aqui mais uma vez para trabalhar uma aula, um assunto que não é dos assuntos mais comentados, mas serve de base para outros assuntos e para outros elementos importantes. Este assunto é a chamada Revolução Americana, também conhecido como Independência dos Estados Unidos ou ainda Independência das 13 colônias. São três sinônimos para o mesmo assunto, tá bom? Então cuidado para não perder questão por bobeira, por causa de sinônimo. Você é um aluno profissional e aluno profissional e principalmente aluno núcleo não perde questão por causa de sinônimo. Beleza pura? Então vamos aqui à aulinha de Independência Americana ou Revolução Americana, tá? A Revolução Americana foi a primeira revolução da história que adotou os princípios ou as ideias iluministas. Lembra do iluminismo? Aquele assunto que nós falamos há algumas aulas atrás. O iluminismo ele vai produzir ideias que vão servir para que a sociedade destrua, desconstrua o chamado antigo regime, tá? E aí essas ideias atravessam o Atlântico, desembarcam na América através de algumas figuras, como é o caso do Thomas Jefferson e por aí vai, e vão influenciar a eclosão desse movimento, que é o primeiro movimento de independência em solo americano. Os colonos americanos, colonos da Inglaterra, vão utilizar as ideias iluministas para poder romper com a Inglaterra e criar o seu país. Então, qual é o grande diferencial desse processo? O que é que ele me traz de novidade? Os americanos vão mostrar para o resto do mundo que é possível viver numa sociedade diferente da sociedade do antigo regime. Que é possível viver numa sociedade onde o poder do rei não seja concentrado, não seja absolutista. Que é possível viver numa sociedade onde a sua posição não é determinada pelo seu nascimento. Que é possível viver numa sociedade onde o Estado não interfira tanto na economia. Então esse novo modelo de Estado que surge com a sociedade americana é que vai ser o grande exemplo deles para o mundo e muitos países vão copiar esse modelo, inclusive este aqui. Quando este país se torna uma república, quando a monarquia brasileira é derrubada através do processo do 15 de novembro de 1889, a república que vai ser implantada nesse país, ela tem como exemplos e como modelos a República Americana e a República Francesa, mais especificamente a Terceira República Francesa, tá? Então, por isso que nós devemos compreender e estudar esse processo, porque ele influencia diversos outros movimentos, inclusive a proclamação da nossa República, tá bom? Então, assim, para entender como é que os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, a gente tem que entender como era ele antes. Antes da independência, os Estados Unidos eram uma colônia de povoamento. O que é que significa isso? Significa que as pessoas que foram viver naquela parte do território americano, elas queriam construir ali um novo país. É diferente, por exemplo, da galera que veio para o Brasil. O Brasil era uma colônia de exploração. Então, as pessoas que vieram para cá, elas estavam interessadas principalmente em explorar riquezas, recursos naturais, ficar rico e voltar para Portugal. Lá nos Estados Unidos, os pioneiros, os primeiros que vieram, foram chamados puritanos. Quem eram os puritanos? Eram perseguidos religiosos, fugitivos, que estavam saindo da Inglaterra por causa das perseguições aos mesmos, atravessaram o Atlântico num naviozinho chamado Mayflower e se estabeleceram aqui nas costas americanas, dando origem às primeiras colônias. Professor, todas as colônias nos Estados Unidos foram dessa maneira? Não. Posteriormente, o próprio Estado inglês vai incentivar alguns colonos virem e se estabelecerem por aqui, principalmente na região mais ao sul, dando origem a uma colônia com uma característica diferente das colônias do norte. No norte eram núcleos familiares, em pequenas e médias propriedades,
policultoras, que valorizavam o autogoverno e o trabalho livre. No sul, deu-se origem a grandes propriedades, os chamados latifúndios, que utilizavam mão de obra escrava e a monocultura, uma estrutura que ficou conhecida como plantation, tá? Mas mesmo assim, essas colônias, mesmo as do sul, tinham muito mais liberdade do que, por exemplo, o Brasil em relação a Portugal. É isso que caracteriza os Estados Unidos ser uma colônia de povoamento. O fato da Inglaterra não encher o saco da sua colônia. A esse comportamento omisso da Inglaterra em relação à sua colônia, nós chamamos de negligência saudável. Negligência porque a Inglaterra deixava a colônia livre, a Inglaterra era negligente, e saudável porque uma vez que a colônia não era pressionada pela sua metrópole, ela tinha liberdade para fazer comércio com outras regiões. Que regiões os Estados Unidos faziam comércio além da Inglaterra? Além da Inglaterra, os Estados Unidos faziam um rico comércio com a região do Caribe, que fica ao sul, e com o continente africano, que fica a leste. Então, esse comércio Estados Unidos, Caribe, África, ficou conhecido, olha a formazinha que apareceu aqui, comércio triangular. Um comércio é um produtor de riqueza. Num comércio se produz riqueza. Essa riqueza produzida no comércio vai acabar se concentrando dentro dos Estados Unidos, gerando assim a prosperidade da região. É uma coisa diferente do Brasil. Boa parte da riqueza produzida por aqui ia para fora, ou como pagamento de impostos, ou como compra de produtos que nós não tínhamos aqui. Lá nos Estados Unidos, uma parcela significativa da riqueza produzida vai ficar lá, porque não existiam tantos impostos e, além disso, vai haver uma produção local. Então, desde muito cedo, os Estados Unidos prosperam. Quando é que essa realidade americana vai começar a se modificar? Essa realidade vai começar a se modificar quando a Inglaterra se envolve numa guerra contra a França, chamada de Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma disputa de territórios em várias partes do planeta. Quando essa disputa chega no continente americano, o território que estava sendo disputado era principalmente a região onde hoje seria o Canadá. E qual é o papel dos colonos americanos nessa guerra? Eles vão servir de exército para a Inglaterra, aprendendo as técnicas do exército inglês e aprendendo a lutar. E quando termina essa guerra, qual é o resultado dela? Vitória da Inglaterra, que conquistou o território que era o Canadá, mas a Inglaterra sai arruinada financeiramente. Essa ruína financeira vai fazer com que os ingleses olhem para os Estados Unidos com outros olhos. Aquela situação de liberdade que até então existia vai deixando de existir. E cada vez mais os Estados Unidos passam a ser o local interessante para arrecadar impostos. Então aquela negligência saudável cai e existe uma tentativa de implantar o chamado Pacto Colonial. Esse pacto colonial se daria através do pagamento de impostos por parte dos colonos. Então vão ser criados diversos impostos que os colonos vão ser obrigados a pagar. Esses impostos vão receber o nome de leis, mas na verdade eram impostos. Os principais impostos criados pela Inglaterra foram esses daqui: a lei do chá, a lei do açúcar e a lei do selo. Professor, tem mais? Tem muitos outros, como por exemplo os atos de Townshend, tá? Porém, esses daqui são os mais importantes. Por quê, professor? Porque eram os principais produtos que circulavam na economia colonial. Então, por conta disso, a arrecadação sobre eles era muito maior.
tá? Como é que os colonos vão reagir a essa cobrança de impostos? Das formas mais variadas. Existirão colonos que vão aceitar o pagamento desses impostos sem reclamar? Claro, tem todo tipo de ser humano no mundo. Tem gente que gosta de confusão e gente que não gosta de confusão. Tem gente que prefere ter prejuízo à preocupação. Então, alguns colonos, não, tudo bem, a Inglaterra está cobrando, vamos pagar, de boa, só quero viver bem, em paz, sem problema nenhum, maresia e tal. Mas alguns colonos dizem desse jeito, não, absurdo, não vamos pagar. E tudo bem, nós até pagamos, mas deixe que nós elejamos alguém que nos represente. E aí vai nascer uma frase muito simbólica desse processo todo, onde os colonos diziam: não há tributação sem representação. De novo, não há tributação sem representação. Ou seja, quer tirar dinheiro da gente? Tudo bem, mas deixe que a gente eleja alguém para nos representar no parlamento, tá? Porém, alguns colonos foram irredutíveis. Não vamos pagar. Esse grupo mais radical, inclusive, promoveu o famoso Tea Party, que é a festa do chá do Porto de Boston, onde um grupo de colonos que não aceitava o pagamento de impostos invade o Porto de Boston, que era o porto mais movimentado da colônia, joga a carga de chá dos navios ingleses ao mar e toca fogo nos navios. Esse episódio de reação dos colonos acabou desencadeando uma reação da Inglaterra, que baixou um conjunto de leis muito mais autoritárias e restritivas do que as que já existiam. Esse conjunto de leis entrou para a história com o nome de Leis Intoleráveis. Lembrando que leis intoleráveis é a forma como os colonos chamaram, não a forma como os ingleses chamaram. Professor, e os ingleses chamaram essa lei como? Por diversos nomes. Por exemplo, uma das leis intoleráveis, Lei do Porto de Boston. O que é que a Lei do Porto de Boston estabelecia? Que o porto ia ficar fechado por enquanto que os prejuízos fossem pagos. Quando os prejuízos fossem pagos, o porto seria reaberto, tá? Diante dessas leis, os colonos vão começar a discutir a possibilidade de independência, tá? Isso vai acontecer aonde, Tiago? No chamado Congresso ou Congressos da Filadélfia. Ocorreram 2 congressos. No primeiro congresso, os colonos não chegaram a um consenso se eles deveriam ou não declarar a independência. Existia muita divergência de pensamento entre colônias do norte e colônias do sul. O norte queria muito mais do que o sul. No segundo congresso, eles declaram a sua independência no dia 4 de julho de 1776. Nessa época, os Estados Unidos vai se tornar uma nação independente. Obviamente, a Inglaterra não aceita isso e vai haver a deflagração de um conflito. O documento da Declaração de Independência é um documento muito cobrado em provas de vestibular. Então, se você puder ler esse documento, se você dominar o inglês, leia ele no original inglês. Se você não dominar o inglês, procure a declaração traduzida e leia. Quando você conhece um documento e o contexto no qual ele foi produzido, fica mais fácil você acertar questões. Então, se de repente você pega um vestibular que tem a Declaração de Independência, você já sabe mais ou menos qual o contexto, quais as ideias e o que esse documento propõe. Belezinha? Tranquilinho? Declaração de Independência é só um dos documentos que você deve procurar ler para as suas provas de vestibular. Não é o único, tá? Um outro documento importante, Carta de Pero Vaz de Caminha. Um outro documento importante, Carta Testamento de Getúlio Vargas. São todos documentos que constantemente são explorados em prova de vestibular. Tranquilo? Dica dada? Compreendeu? Vai seguir as instruções? Tomara, tá? Torcendo para que se o documento desse cair, a gente esteja preparado para interpretar e acertar essa questão filé. Tranquilo? Vamos para frente. Declarada a guerra começa em 1776 e vai até 1781, onde um exército mais fraco, o americano, vai enfrentar a maior potência do mundo à época, a Inglaterra.
Como um exército mais fraco consegue vencer a maior potência do mundo? Porque esse exército mais fraco lutava pelo motivo melhor, a sua independência, porque esse exército mais fraco conhecia melhor o território, o seu, e porque esse exército mais fraco contou com a ajuda de outros exércitos. Quem ajudou os Estados Unidos nessa guerra contra a Inglaterra? Holandeses, espanhóis, principalmente franceses. Por que esses países ajudaram aos Estados Unidos? Porque são tradicionais inimigos da Inglaterra. Estavam com a Inglaterra engasgada na garganta há muito tempo. A França em si estava recém-ofendida. Tinha perdido em 1756 a Guerra dos 7 Anos. Então o rei da França vai dar todo um suporte aos colonos americanos para se tornar independente da Inglaterra, sua arqui-inimiga. A participação francesa vai contar com armas, munição, dinheiro, navios, e os franceses ainda dão para os americanos de presente a Estátua da Liberdade após a vitória no conflito. Os gastos franceses na guerra americana foram tão elevados que vão levar as finanças francesas à bancarrota, à falência, e mais tarde vai ser um dos elementos que contribuirá para o início e a eclosão da Revolução Francesa. Está vendo como a história é fascinante? E como os eventos eles se interconectam? Apaixone-se pela história, que você só tem a ganhar. Só tem a ganhar, tá certo? Então, voltando para cá. A guerra vai acontecer em 1781. Ela vai ser vencida pelos americanos na Batalha de Yorktown. As tropas do general inglês Cornwallis são derrotadas pelas tropas americanas. E aí, 2 anos depois disso, os ingleses finalmente reconhecem a independência das suas colônias através da assinatura do famoso Tratado de Paris. Aí nasce o mais novo país do mundo, Estados Unidos da América, um país que vai adotar as ideias iluministas na sua organização. Inclusive, é nesse período que os americanos vão fazer a sua primeira Constituição. Olha só que interessante. Os americanos fizeram a sua primeira Constituição em 1787. De lá para cá, nós estamos em 2018. Quantas constituições os americanos já tiveram? Uma. O Brasil fez a sua primeira Constituição em 1824, durante o governo de Dom Pedro I. Nós estamos em 2018. Quantas constituições o Brasil já teve de lá para cá? 7, 8 ou 9, dependendo da interpretação. O que é que significa isso, galera? Estabilidade e instabilidade, infelizmente. Nosso país é um país muito instável e que passa por diversos problemas. Um golpe atrás de outro golpe, um estado autoritário atrás de outro estado autoritário. Mas se Deus quiser, um dia nós vamos sair dessa e construir uma nação soberana, democrática e que consiga respeitar as suas instituições, tá? A Constituição americana ela vai trazer algumas coisas interessantes. A coisa mais interessante que ela vai trazer, além das ideias de república, presidencialismo, separação de poderes, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, que eram características do discurso iluminista, talvez a coisa mais importante que eles vão trazer é a ideia de federalismo. O que é o federalismo? Para a gente fechar aqui redondinho e bonitinho. Norte e sul dos Estados Unidos, iguais ou diferentes? Exatamente, diferentes. O norte, urbano, comercial, trabalho livre. O sul, rural, agrário, trabalho escravo. Então, como partes tão diferentes vão conviver dentro do mesmo país? Qual é a solução? Federalismo. Portanto, o que seria o federalismo? É você dar aos diferentes condição de viver juntos. Como é que eu dou aos diferentes condição de viver juntos? Respeitando as suas autonomias. Então, lá nos Estados Unidos, o Estado, o presidente, a União, ela não interfere na autonomia estatal. Cada estado se organiza da forma como acha melhor. É por isso que lá nos Estados Unidos existem profundas diferenças entre os estados. Tem estado que o menor de 16 pode dirigir, tem estado que não.
Tem estado que a menoridade penal é 18 anos, em outros é 16, em outros é 12, em outros nem tem menoridade penal. Tem estado que tem pena de morte, estado que não tem. Então, através dessa fórmula federalista, os americanos conseguem manter Norte e Sul unidos, mesmo sendo tão diferentes. Gostou da dica? Gostou da aula? Espero que tenha entendido aí os conceitos básicos da independência dos Estados Unidos. Foi preparada com muito carinho, amor e responsabilidade para você, aqui diretamente da equipe do Núcleo Pré-Vestibulares, do professor Tiago Cavalcante, tá? Um grande beijo, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.